Essa mulher foi atacada por um animal selvagem enquanto trabalhava em um zoológico, mas após isso ela acaba indo parar em outro mundo e se transforma em um corvo. Ela se pergunta como que aquilo aconteceu com ela e diz que se era pra virar um animal, poderia ser pelo menos algum predador imponente. Então ela se pergunta como ela vai viver de agora em diante. Só que logo após isso ela percebe que podia voar e ela diz que isso era fascinante, que fazia ela se sentir completamente livre. Ela se pergunta se todos os pássaros sentiam esse sentimento de liberdade, mas após isso ela ouve pessoas na floresta e diz que deveria tentar convencer alguém a tomar ela como mascote. Só que no momento que ela chega lá, ela percebe que não eram pessoas, mas sim orcs. Ela fica decepcionada, mas diz que agora pelo menos tinha certeza de que estava em um mundo de fantasia. Ela diz também que estava aliviada por conseguir entender o idioma daquele mundo, então ela sai voando à procura de humanos. Depois de ter voado por algum tempo, ela encontra um homem ferido na floresta. O homem pensa consigo mesmo que não deveria ter aceitado o convite para ir caçar na floresta, e ele diz que provavelmente foi o Luvelin que armou tudo aquilo para ferir ele. Ele diz que se pudesse despertar os poderes da família imperial, ele não teria que passar por todos aqueles problemas. Após isso, ele olha pro chão cabisbaixo e se pergunta se aquele era realmente o fim dele. Nesse momento, a protagonista olha pro homem ferido e ela diz que tem certeza de que já viu ele em algum lugar. A protagonista percebe que tinha um corvo observando ele, então ele se assusta, dizendo que esses pássaros são sinônimos de mau presságio, que são vistos em campos de batalha e cemitérios. Ele se pergunta se aquele pássaro estava apenas esperando pelo fim dele, e ele pensa que iria espantar aquele pássaro logo, mas ele não podia fazer barulho, já que os orcs iriam encontrar ele. Após isso, a protagonista começa a fazer barulho, e o homem entra em desespero, com medo dos orcs ouvirem. Só que após isso, a protagonista sai voando e atrai os orcs pra longe daquele homem. Ele vê aquilo e se pergunta se era apenas uma coincidência. Então logo após isso, a protagonista pensa que aquele homem era familiar e precisava manter ele vivo pra conseguir descobrir onde ela estava. E ela diz que certamente não estava ajudando ele só por ser bonito. A protagonista acaba levando os orcs pra um penhasco, então ela vai embora e deixa eles pra trás. Após isso, ela vai atrás do homem ferido e ela encontra alguns rastros dele pela floresta. Ela diz que deve procurar por ervas que ajudem a parar o sangramento. E após isso, vemos o homem se limpando em um riacho. Ele conta que teve sorte por encontrar aquele riacho. Ele diz que definitivamente é uma coincidência, mas se não fosse o corvo, ele nem teria sobrevivido. Ele pensa que é bem irônico ser salvo por um pássaro que traz mau agouro às pessoas. Mas após isso, caem folhas na cabeça dele e ele diz que era remédio pra estancar feridas. Após isso, ele vê que era o corvo de antes, que tinha voltado, e ele diz que não tem como um pássaro ser tão inteligente, que é muito provável que ele era um familiar de alguém, ou até mesmo um dragão polimorfado. Ele conta que existe uma possibilidade muito alta daquele pássaro ser um dragão polimorfado. Então a protagonista dá algumas frutas ao homem, e após ele comer, ele diz que estava agradavelmente doce.